Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo aponta que a luz azul emitida por dispositivos acelera o processo de envelhecimento. No pequeno Catar, faltam acomodações para os visitantes da Copa do Mundo deste ano e algumas opções podem custar até R$26 mil. A ilha italiana da Sardenha oferece 15 mil euros, cerca de R$77 mil, para quem se mudar para lá. Que o uso constante de aparelhos eletrônicos é prejudicial à nossa visão, todo mundo sabe. Agora, uma nova pesquisa revelou algo ainda mais preocupante. O estudo apontou que a luz emitida por esses dispositivos pode acelerar o processo de envelhecimento. Vamos conferir. A pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, mostrou que nossas funções celulares básicas podem ser afetadas pela luz azul, emitida por dispositivos que utilizam a iluminação LED, como smartphones, computadores e televisões. A exposição excessiva pode ter efeitos prejudiciais em uma ampla gama de células do nosso corpo, desde células da pele e gorduras até neurônios sensoriais. Os pesquisadores analisaram moscas de fruta e compararam os níveis metabólicos de moscas que ficaram expostas à luz por 2 semanas com insetos mantidos no escuro também por 2 semanas. Os resultados mostraram que a luz azul causou diferenças significativas nas células das cabeças das moscas. Essas mudanças sugeririam que as células passaram a operar com níveis abaixo do ideal, provocando o envelhecimento precoce e a morte prematura. De acordo com cientistas, os produtos químicos de sinalização nas células das moscas e humanos são os mesmos. Por isso, os efeitos negativos registrados no estudo são um alerta em potencial para a nossa saúde. Um alerta para quem tem insuficiência cardíaca. A interrupção do uso de um ou mais remédios prescritos para quem tem insuficiência está por trás de 30% dos casos de piora da síndrome. Os dados foram retirados de 51 hospitais públicos e privados de 21 cidades do Brasil. Cerca de 50% dos pacientes com a síndrome de insuficiência cardíaca não recebem orientações sobre o uso correto de sua medicação. Além de tratar um perfil dos pacientes de insuficiência, que são predominantemente idosos, outro destaque do levantamento é a alta mortalidade intra-hospitalar. Segundo os responsáveis pelo levantamento, a adesão ao tratamento não pode ser considerada responsabilidade exclusiva do paciente, já que para fazer da maneira correta é necessário que ele receba instrução apropriada sobre o uso correto de medicações e que seja orientado sobre como reconhecer a piora dos sintomas da insuficiência cardíaca. A apresentação dessa informação é importante. Isso porque pouco mais de 50% dos pacientes recebem orientações sobre o uso da medicação e 44% sobre a identificação dos sintomas. No estudo, 73% dos pacientes têm mais de 75 anos e 60% eram mulheres. Segundo informações consideradas no levantamento, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação hospitalar entre os sul-americanos. No ano de 2020, conforme dados do DataSUS do Ministério da Saúde, a insuficiência cardíaca foi a causa de mais de 27 mil óbitos em todo o país. O governo chinês autorizou a primeira vacina nasal contra a Covid-19 no mundo. O imunizante será usado como dose de reforço no país asiático. A vacina da CanSino Biologics recebeu sinal verde da Administração de Produtos Médicos Chineses. O imunizante, que não requer injeção e é mais fácil de armazenar, será administrada por via nasal através de um aerosol. Cientistas de vários países como Cuba, Canadá e Estados Unidos trabalham em vacinas que podem ser administradas pelo nariz,
via de entrada do vírus. Desde 2020, a China aprovou 8 vacinas da Covid-19 desenvolvidas localmente, mas ainda não permitiu que imunizantes estrangeiros sejam usados em seu território. O governo federal determinou que empresas deixem de vender cigarros eletrônicos que são ilegais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça determinou que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos, sob pena de pagarem multa diária de R$5.000. Segundo a pasta, o produto é comercializado livremente por diferentes tipos de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas na internet, apesar de serem ilegais. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil desde 2009. O Ministério da Justiça afirmou que vem atuando preventivamente no combate à venda e ao uso do aparelho. Mas o aumento do uso fez a situação se tornar grave e, por isso, a pasta decidiu autuar as empresas. Os cigarros eletrônicos podem ser apelidados de vaporizadores, que também são drogas com nicotina e geram dependência. Além disso, causam no usuário o aumento dos batimentos cardíacos, efeitos cardiovasculares e pulmonares. Disparou o número de fraudes utilizando o Pix como forma de pagamento. Mas existem algumas formas de o usuário se proteger dos golpes. Olha só. O número de notificações de infrações com suspeitas de fraude aumentou quase 2.800% nas operações via Pix no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Enquanto de janeiro a julho de 2021 foram 31 mil notificações, em 2022 esse número passou de 890 mil. Embora pareça alto, o Banco Central informou que esse número não corresponde nem a 0,5% das operações de Pix no país. Disse ainda que não é possível fazer a comparação do período, porque até novembro de 2021, a notificação de fraudes era facultativa, opcional, mas a partir desta data, os bancos passaram a ser obrigados a prestar essa informação. Os golpes via Pix ocorrem principalmente de duas formas. Um é o crime com engenharia social, quando o criminoso inventa uma história e convence a vítima a fazer a transferência. Isso é muito comum via WhatsApp. O criminoso finge ser um parente da vítima, pede um Pix e quando ela se dá conta já foi. Outro crime que tem ocorrido com frequência é o furto de celular ou extorsão. O criminoso obriga a vítima a fazer a transferência e depois leva o aparelho. O especialista em direito digital orienta sobre que medidas podem ser adotadas para evitar golpes ou, pelo menos, reduzir o prejuízo. A primeira medida é estabeleça limites para as suas operações. Então, vá no aplicativo bancário, estabeleça um limite de valor durante o dia e um limite menor ainda de valor para operações feitas durante a noite. Ah, mas eu preciso realizar uma operação acima desse valor. Não tem problema. Você pode estabelecer também com o banco um cadastro prévio de pessoas físicas ou jurídicas que podem receber transações acima do valor padrão que você colocou. Outra medida. Faça a dupla autenticação bancária. O que é isso? Estabeleça com o seu banco que em qualquer operação que você fizer, ele deve te mandar uma confirmação por e-mail, por SMS, algo que te identifique. Essas são as principais medidas. A Federação Brasileira de Bancos informou que as transações via Pix demandam senhas e outras assinaturas digitais e que nunca foram encontradas inconsistências ou falhas no sistema, que é totalmente criptografado e protegido contra fraudes e vazamento de dados. A Febraban diz ainda que os bancos investem 3 bilhões de reais anualmente em tecnologia da informação para proteger as transações realizadas pelos clientes. Ainda assim, o advogado explica que, em algumas hipóteses, as instituições bancárias podem ser penalizadas caso o cliente não reconheça uma transação. O banco deve observar o seu perfil de cliente, as operações que geralmente você faz. E tudo que fugir desse perfil, ele deve bloquear de uma forma cautelar. Se ele não fizer isso, ele pode responder por negligência. Obviamente, em cada caso, o juiz vai analisar a prova e pode ou não condená-lo. El Salvador se tornou o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda legal há um ano. Mas a mudança, que no início foi recebida com esperança pela população, hoje não causa tanto entusiasmo por causa da queda do valor da criptomoeda.
O projeto emblemático do presidente Nayib Bukele foi lançado com a promessa de garantir à população acesso ao sistema bancário, uma iniciativa questionada pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que alertaram para a alta volatilidade da criptomoeda. O governo criou a carteira eletrônica Chivo e concedeu o equivalente a $30 a cada usuário. Até janeiro, o aplicativo teve 4 milhões de downloads em um país de 6 milhões e 600 mil pessoas e uma diáspora de 3 milhões, principalmente para os Estados Unidos. Foi boom e toda a gente queria como usá-lo e eu quero. Foi um boom e todo mundo queria usar. Eu quero, sei que vai crescer. Coloquei $20 e agora tenho 25. Então foi bom. Mas agora, um ano depois, as pessoas pararam de usar e baixar o aplicativo. Ahorita, en el momento en el que estamos, sí, la gente se ha detenido bastante. O presidente Bukele queria que as remessas enviadas pelos salvadorenhos do exterior, que representam 28% do produto interno bruto, fossem canalizadas mais pelo Chivo e menos pelas agências tradicionais, que cobram taxas mais altas. Mas o Banco Central afirma que menos de 2% das remessas que entram no país são provenientes de carteiras digitais. Em momento sí lo usé, verdade? Eu usei até certo ponto, mas do jeito que as coisas vão, fico desconfiada. Até desinstalei o aplicativo. He desinstalado a aplicação. Em setembro de 2021, o Bitcoin estava em torno de $45 mil. E 2 meses depois, subiu para 68 mil. Keller garantiu que usou os lucros na construção de um hospital veterinário público. Em seguida, anunciou o plano de construir a Bitcoin City, uma cidade próxima ao Golfo de Fonseca, que funcionaria com a energia térmica de um vulcão. Mas a volatilidade do mercado e o colapso de algumas criptomoedas menos sólidas empurraram o Bitcoin para $20 mil e atrasaram os planos do governo. De acordo com o relatório da agência de classificação de risco Moody's de julho, o plano de Bukele custou $375 bilhões. No mês anterior, o presidente aconselhou a população a parar de olhar para o gráfico do valor da criptomoeda, ter paciência e aproveitar a vida, porque a criptomoeda era um investimento seguro que voltaria a crescer. E olha só, a Apple não poderá mais vender iPhones sem carregador aqui no Brasil e deverá pagar uma multa de cerca de $2 milhões, o equivalente a 12 milhões de reais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública acusa a empresa americana de prática discriminatória. Em nota publicada no Diário Oficial, as autoridades ordenaram a suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca Apple, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. A medida, tomada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, anula as permissões de venda de todos os modelos iPhone 12 e 13. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também ordenou que a empresa californiana pague uma multa de aproximadamente 12 milhões de reais. A empresa alega, segundo as autoridades, que a decisão de não fornecer carregadores junto aos telefones corresponde a um compromisso ambiental. Mas o Ministério determinou que não há demonstração efetiva de proteção ambiental ocorrida em solo brasileiro decorrente da medida da Apple e acusou a empresa de uma prática discriminatória sobre os consumidores realizada de forma deliberada. Muitas pessoas associam o domingo a sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. Pois é, esses sintomas estão ligados a um transtorno cada vez mais presente em nossa sociedade. É a síndrome do domingo. Vamos ver. Quando chega o domingo, muita gente desanima. Triste, né? Logo tem a segundona. Eu sei que vai começar tudo de novo, ter trabalho, faculdade, chefe no meu ouvido, meta, essa loucura. Ai, dá até uma coisa no coração de lembrar. Essas sensações podem ocorrer com qualquer pessoa e gerar a chamada síndrome do domingo. É mais uma síndrome, né, que a gente acha diferente, se espanta, mas é real, acontece. E para ser determinado síndrome tem que ter sintomas que possam valer ser uma síndrome, que é uma ansiedade antecipatória. Você pode, inclusive, não ter um sábado muito bom, por já saber que vai chegar o domingo e ele logo vai passar. A síndrome é mais comum do que se imagina e pode gerar, inclusive, sintomas físicos. Pode ter insônia e atacar o intestino.
A síndrome atinge principalmente pessoas que estão insatisfeitas com a profissão. E olha que não é pouca gente. Uma pesquisa recente mostra que 72% dos entrevistados estão infelizes com o trabalho que exercem. Você acha que você se encaixa nisso? Acho que sim. Acredito que sim, porque tem aquela ansiedade, aquele desconforto, né, da segundona. Acho que tem tudo a ver. Mas não para por aí. Segundo o especialista, para ter a síndrome, a pessoa não precisa necessariamente estar insatisfeita com a profissão, mas muito feliz com o que vive no fim de semana. Vamos dizer que você vive uma vida maravilhosa em família, com seus filhos, aquilo para você é muito bom. E você vai ter que começar a trabalhar segunda-feira. Às vezes o trabalho não é dos piores, às vezes você gosta do trabalho. E só que o momento de lazer com a família, aquele momento seu de final de semana, ele é muito mais gratificante. Diferente de quem sofre com a síndrome, quem vive na fé ama essa data e aproveita com alegria cada segundo do domingo, como o pastor Jaime de Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. No primeiro domingo nós lembramos da ressurreição, né? Sempre é o primeiro dia da semana, porque é um costume lá fora, pessoal, mas não é o sábado, não, domingo que é o dia do Senhor. Nós falamos dia do Senhor. O dia que a igreja vem para renovar as forças, para buscar a força de Deus. Bem, a própria ciência diz que quando você dá alguma coisa a alguém, você sente algo bom dentro de você. Imagine quando você dá algo para Deus. O que é? Você está dando aquele dia, aquele momento, o seu louvor, a sua adoração, o seu momento, o seu coração está sendo entregue ao Senhor. Quem frequenta a igreja no domingo com essa fé, encara a semana de cabeça erguida, é isso? É isso que está faltando para muita gente. A pessoa tem que, eu costumo brincar assim, que é recarregar as baterias, né? É a recarga que, para os membros da igreja, transforma o domingo e faz dele o dia mais especial da semana. Aquele bate-papo na entrada da igreja, que ali não é lugar de fofoca não, né? É lugar de falar um pouco da palavra, de contar a experiência com Deus e tudo. Antes do culto e aquela conversa com os irmãos se torna uma família. E é claro, fora aquelas experiências com o Espírito Santo. A reciclagem de roupas cresce cada vez mais e não faltam motivos para as indústrias entrarem na moda, que só no ano passado movimentou 96 bilhões de dólares, o que pela cotação atual significa uma receita de mais de 490 bilhões de reais. E tudo indica que essa roda não vai parar de girar. Nada melhor do que abrir um site, ver diversas peças de roupas que se enquadram no seu estilo e comprar. Muitos jovens, principalmente, têm aumentado de forma considerável esse estilo de consumo de roupas e acessórios, muito pela facilidade em adquirir as peças. Mas poucos imaginam o que há por trás de tudo isso. De acordo com a ONU, a indústria da moda é responsável por entre 2% e 8% das emissões globais de carbono, com grande impacto sobre o clima. Nos últimos anos, grandes empresas do mundo da moda têm faturado bilhões com um novo padrão de produção e consumo, no qual os produtos são fabricados, consumidos e descartados de uma forma mais rápida, a tão conhecida Ultra Fast Fashion. De acordo com a revista Forbes, as roupas do Ultra Fast Fashion hoje são utilizadas menos de 5 vezes e geram 400% mais emissões de carbono do que roupas de marca Slow Fashion, peças que são usadas ao menos 50 vezes. Segundo os especialistas, o principal problema disso tudo é a velocidade da produção, do consumo e o destino das roupas. Porém, aparentemente, esse modelo é rentável para as empresas, já que a receita do mercado global de vestuário foi calculada em cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em 2021, e a previsão é de que aumente para aproximadamente 2 trilhões de dólares até 2026. E isso deve-se por conta de um consumo desenfreado, impulsionado por um marketing agressivo entre os jovens. O que tende a aumentar ainda mais com o novo modelo Ultra Fast Fashion, já que o volume da produção de roupas praticamente dobrou nos últimos 15 anos deste século. Dessa forma, é super importante manter o consumo consciente, comprar apenas o necessário e não impulsionar ainda mais esse modelo problemático.
E agora vamos falar sobre uma parte da economia que não para de crescer e muita gente gosta. É a indústria da beleza. O setor é o segundo com maior número de empresas ativas no Brasil. Em 2 anos, o país abriu mais de 340 mil salões de beleza. Mesmo em meio à pandemia, a Daniela resolveu investir no próprio salão de beleza. Eu já atendi a domicílio, aí eu estava com uma procura muito grande, aí eu recebi a proposta de um sócio, que ele tinha um espaço, falou assim, Dani, você não quer abrir um espaço? Aí a gente decidiu, no meio da pandemia, abrir um espaço. Até porque a casa da empresária começou a ficar pequena para grande demanda, registrada justo no período do famoso Fique em Casa. Imagine então agora, sem restrições. O mundo da beleza, ele cresce muito rápido e as mulheres, elas querem estar sempre arrumada, com a unha feita, com o cabelo feito, então assim, não falta cliente. Neste centro profissionalizante, a procura por cursos na área da beleza cresceu 60% nos últimos 2 anos. Acima do que a gente já tinha de capacidade, né? Adotando todos os protocolos, segurança, exigindo a apresentação de carteira de vacinação para que a gente pudesse dar segurança a quem já estava dentro dos auditórios, as equipes técnicas que vêm de fora para oferecer os cursos, né? E também a nossa equipe. E os cursos são extremamente necessários, afinal, lidar com beleza é lidar com vidas. Qualquer produto que você utilize no cabelo, dependendo do que você já usou, você vai ter um grande problema. Você pode ter, inclusive, queda de cabelo, quebra dos fios. E para se destacar em meio a um mercado tão vasto, é preciso inovar. Por isso, a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas, que acaba de acontecer em São Paulo, é tão procurada. A feira está posicionada num momento estratégico do ano, né? O melhor ciclo de vendas do mercado é o último trimestre. Então, setembro é o momento ideal para estar negociando esse último ciclo, né? Então, trazendo novidades, lançamentos, ativações de lojas, enfim, é um momento muito especial para o mercado. E as inovações apresentadas na feira sempre vão além da beleza. Essa ducha de filtragem, por exemplo, oferece também saúde e bem-estar, por meio de uma tecnologia que elimina os metais pesados e o cloro da água, tornando-a realmente pura. E é essa água purificada que vai cuidar não só dos cabelos, mas do couro cabeludo e da pele como um todo. A Puri Shower surgiu uma demanda da questão da filtragem de água para enxágue em lavatórios, em uso profissional. Isso potencializa muito os procedimentos dentro de salão de beleza. Entre novidades e especializações, tem mais algumas dicas aos novos empresários do setor que, segundo o especialista, tornam um salão verdadeiramente promissor. O diferencial é o atendimento, mas principalmente, além do atendimento, trabalhar com produtos de procedência, produtos de qualidade, de marcas profissionais que estão no mercado aí para atender e resolver problemas e atender as soluções do cliente, entregar a solução. A tripulação de uma expedição submarina conseguiu capturar imagens inéditas em 8K do Titanic. O novo registro visual em alta definição mostra de maneira surpreendente cores e detalhes submersos desde 1912, ano do naufrágio do lendário navio. A expectativa é de que o registro ajude a determinar o nível de desgaste da embarcação com mais precisão, à medida que futuras expedições capturem novas imagens, que podem ser comparadas ano após ano. Com a ajuda dos cientistas, o vídeo também ajudará na identificação de espécies marinhas que são observadas no Titanic e ao redor do naufrágio. Na prática, os arqueólogos poderão documentar destroços e detritos com mais detalhes. A OceanGate
responsável pela expedição submarina que capturou as novas imagens em altíssima definição, declarou que planeja um novo embarque para maio do ano que vem. Um estudo mostrou que as baleias jubartes dispensam a tecnologia da internet para se comunicar entre os oceanos. Olha só. Cientistas escoceses realizaram a descoberta após analisar que grande parte das baleias australianas conseguem transmitir sua cantoria para outras baleias na Polinésia Francesa, que na ocasião cantavam as baleias do Equador. Algumas informações ainda indicam que as baleias do Oceano Atlântico captam canções de baleias do Oceano Pacífico Oriental. Segundo especialistas, metade da população mundial das baleias está nesse momento interligada pelo canto. A espécie do animal passa o inverno nos mesmos locais para a reprodução. Os machos cantam no fundo do oceano, que podem durar até 30 minutos, e de ano para ano, o canto evolui para uma nova melodia. Conforme mostrou a descoberta até agora, o barulho emitido pelas baleias acaba sendo uma espécie de linguagem para elas, com combinação de sons. Os machos da espécie são os que mais mudam a forma de cantar e sempre mudam o barulho que estão fazendo, adicionando uma nova frase ou removendo um tópico. Assim, outros machos podem copiá-lo. Essas mudanças fazem com que o canto da população evolua e mude de uma localidade para outra. Todas essas descobertas só foram possíveis graças à colaboração de cientistas e biólogos do mundo todo, que começaram a analisar o canto e o comportamento das baleias de suas localidades, com microfones subaquáticos ancorados que podiam ouvir as baleias que passavam. Após a análise do material, foi descoberto que nos anos de 2016 e 2017, duas populações de baleias diferentes cantavam músicas diferentes. E em 2018, as baleias no Equador estavam colocando temas de baleias de outros oceanos em suas canções. Também foi descoberto que o canto do animal segue um padrão. Por exemplo, as baleias jubarte nas costas do Brasil e da África do Sul estão captando temas previamente registrados na costa de mares da América do Sul. Em ano de Copa do Mundo, colecionar o álbum de figurinhas com os principais craques de cada seleção é uma tradição que passa de geração em geração. E esse ano não poderia ser diferente. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo esperam a época do Mundial para dar início à coleção do tradicional álbum da Copa. É comum vermos trocas de figurinhas em intervalos escolares, faculdades, shoppings, parques, entre outros lugares. E a cada nova edição, surgem novidades e teorias sobre a prática. Esse ano, a maior curiosidade são as figurinhas raras. Ao todo, são 80 cromos extras de 20 jogadores representados, cada um com 4 versões: a comum, bordô, a bronze, a prata e a ouro, que indicam a raridade de cada figurinha. E também são extras no pacotinho, sendo a sexta, onde geralmente só contém 5. Aliás, a chegada dessas figurinhas criaram uma corrida pelos pacotes e fez com que eles fossem supervalorizados. Uma das mais cobiçadas é o card de ouro do craque brasileiro Neymar. Na internet, é possível encontrá-la sendo vendida por até R$9 mil. Mas acredite, esse valor ainda pode ser considerado baixo comparando com outras. Neste fim de semana, por exemplo, um card de 1952 do astro do beisebol Mickey Mantle foi arrematada por $12.600.000, aproximadamente 63 milhões de reais nos Estados Unidos. Um recorde para itens esportivos colecionáveis. O preço superou os quase $10 milhões pagos no início deste ano pela camisa usada pelo jogador de futebol argentino Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986.
De acordo com a empresa responsável pela confecção das figurinhas, elas não possuem um valor estipulado e a venda delas não é feita individualmente. Aliás, nos últimos dias, diversos vídeos circularam na internet de pessoas pesando em uma balança os pacotinhos de figurinha. Isso para descobrir qual pacotinho tinha o maior peso e, consequentemente, uma figurinha a mais, já que os pacotes normais pesam 4 gramas e com uma a mais seriam 5 gramas. No total, são produzidos diariamente 9 milhões de pacotes de figurinha, 5 dias por semana. Até o momento, já foram feitos mais de 400 milhões, com pelo menos 5 figurinhas dentro de cada um. Já o álbum pode ser encontrado em bancas de jornal de todo o país por R$ 12,00 em sua versão tradicional e o álbum capa dura pode ser adquirido por R$ 44,90. Para conseguir completar o álbum, os colecionadores precisam colar 670 figurinhas diferentes. De acordo com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é preciso desembolsar R$ 576,00 no mínimo para conseguir todas as figurinhas, já que cada pacote custa R$ 4,00. Isso contando que dentro dos pacotinhos não venham figurinhas repetidas, o que praticamente é impossível. Daí a questão da troca das figurinhas. E um menino goiano que viralizou na internet após produzir seu próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo se emocionou ao ganhar o livro ilustrado oficial e vários pacotes de figurinhas. Vamos ver. O presente chegou até o pequeno João Gabriel, de apenas 8 anos, após uma doação anônima. Quem entregou o pacote com o tão sonhado álbum para o menino foi sua mãe, Marlene Ramos. Ela disse que o filho ficou em silêncio por alguns segundos e depois pulou de alegria. Após viralizar na internet nos últimos dias, mais de 50 pessoas já entraram em contato com a família com a intenção de doar o álbum e figurinhas ao garoto. Nas últimas horas, o menino até recebeu uma chamada de vídeo do goleiro Cássio, do Corinthians, um dos jogadores que João tem mais admiração. Segundo seu pai, uma pessoa que trabalha com os produtos do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar, também prometeu mandar presentes ao menino. A Confederação Brasileira de Futebol também ligou para a família e convidou o menino João Gabriel para conhecer o Museu do Futebol. A entidade informou que aguarda apenas a oficialização do convite. Os pais de João Gabriel são feirantes em Goiânia e sua família sobrevive com uma renda pouco superior a um salário mínimo. Sem poder arcar com o custo do álbum e as figurinhas, foi João Gabriel que usou sua criatividade para expressar seu amor pelo futebol e elaborar seu próprio álbum. Em seu caderno, desenhou o brasileiro Neymar ao lado de craques como Messi, Gabriel Jesus e até mesmo Pelé. As últimas figurinhas criadas pelo menino foram coladas no álbum no último final de semana. Agora, com o álbum oficial, João Gabriel terá trabalho dobrado para colecionar e colar todas as 670 figurinhas. Os organizadores da Copa do Mundo do Catar estão com quebra-cabeças para resolver. O país é pequeno e faltam acomodações. Algumas alternativas são as tendas no deserto e até mesmo quartos flutuantes, opções que podem custar até R$26 mil. Até o momento, o país tem 30 mil quartos de hotéis. Mais da metade já está reservada pela FIFA para hospedar as seleções, árbitros, imprensa, dirigentes e convidados oficiais. O Catar espera receber cerca de 1 milhão de estrangeiros durante os Jogos, sendo metade deste número só na fase de grupos. Para tentar acomodar o maior número de hóspedes possíveis, foram criadas alternativas como quartos em navios de cruzeiro, tendas em campings no deserto e cabines provisórias em vilas, que podem ser acessadas por meio de uma plataforma oficial na internet. Com isso, a expectativa é que o Catar chegue a cerca de 100 mil quartos disponíveis. Existem diversos lugares luxuosos, outros mais modestos. Mas até mesmo as opções mais econômicas estão caríssimas.
Neste momento, a diária mais barata não sai por menos de R$ 600 e alguns hotéis podem custar até R$ 26 mil. Para evitar mais transtornos, será necessário apresentar uma confirmação de acomodação para entrar no país durante a competição. O Catar passou por várias obras desde que foi escolhido como sede da Copa do Mundo, muitas delas para amenizar o problema de hospedagem. A cidade de Lusail, por exemplo, está tendo sua rede de hotéis construída do zero. E olha só, as crianças poderão voltar a entrar em campo com os jogadores de futebol antes do início das partidas em todo o Brasil. A prática estava suspensa desde o início da pandemia. A partir de agora, 22 torcedores mirins serão liberados para acompanhar os jogadores até o gramado. Segundo a CBF, a decisão busca retomar uma tradição no país que marcou gerações e ajudou a florescer a paixão pelo futebol em tantos jovens. Mas para que a volta da criançada seja realizada com segurança, os clubes precisarão cumprir algumas regras. Cada criança deve ter pelo menos 5 anos de idade completos e terá que utilizar uma máscara de proteção facial. Além disso, cada jogador poderá levar no máximo 2 crianças. Por conta da alta demanda, o clube mandante terá que fazer uma relação das crianças escolhidas para entrar no gramado. Elas também deverão ser credenciadas para facilitar a organização. Seja entrando de mãos dadas ou mesmo no colo dos jogadores, os mascotes mirins faziam parte do show, uma tradição da história do futebol brasileiro. Mas desde 2020 estavam impedidos por medidas de proteção contra a pandemia de Covid. Mudar para uma ilha paradisíaca agora pode render dinheiro. A proposta do governo da Itália é que a pessoa vá para a Sardenha, que, de acordo com o livro dos recordes, é a 2ª maior ilha do mar Mediterrâneo e uma das áreas com mais pessoas centenárias no mundo. O convite tem como objetivo trazer novos moradores. Para isso, o governo da ilha de Sardenha aprovou um programa que chega a transferir 15 mil euros, mais de 77 mil reais na cotação atual, para os candidatos, além da intenção de atrair turistas e manter os locais na região como estratégia para controlar o envelhecimento da população. A ilha é a 2ª maior do Mediterrâneo e atrai milhares de turistas no verão europeu. Quando o calor vai embora, entretanto, fica quase isolada. Com o tamanho equivalente a quase 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, a Sardenha tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e abriga mansões de poderosos como Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro do país. Para ser beneficiado pelo programa, o candidato deve se mudar para um dos municípios que existem na ilha de Sardenha com população inferior a 3 mil pessoas. O subsídio recebido deve ser usado para comprar ou reformar uma casa e não pode exceder metade do gasto total. O beneficiário deve morar na nova propriedade em tempo integral e se registrar como residente permanente em até 18 meses após a chegada à região. Para quem tem o interesse de sair do Brasil e explorar uma vida nova em uma linda região, essa parece ser uma ótima opção. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!